Queridos irmãos, a igreja hoje nos oferece essas leituras para a nossa reflexão, o ensinamento de Jesus para a nossa vida. E a primeira coisa que eu gostaria de refletir com vocês está na segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, o conhecido hino da caridade, onde São Paulo exalta a caridade como o dom mais elevado, como a virtude que permanecerá para a vida eterna. Todos os dons cessarão. As outras virtudes, inclusive a fé e a esperança, também cessarão, mas a caridade permanecerá até a eternidade, pela eternidade, porque quando nós estivermos diante de Deus face a face, não restará nenhuma profecia, não será mais necessária nenhuma profecia. Também a fé não será mais necessária, porque aquilo que nós acreditamos, esperamos, ou confiamos, ou acreditamos pela fé, agora nós estaremos vendo face a face. Então, no céu, não precisaremos mais da fé. A fé ela é necessária aqui, para que nós tenhamos a experiência com Deus. É através da fé que nós vemos a Deus aqui. É através da fé que nós tocamos a Deus. Mas um dia nós veremos Ele tal como Ele é. Nós tocaremos a Deus porque nos uniremos a Ele de verdade. Então aquilo que acontece aqui pela fé, um dia acontecerá eternamente no céu. Não será mais necessária a fé e nem a esperança, porque aquilo ou aquele que nós esperamos, a vida que nós esperamos, nós já teremos no céu. Então permanecerá a caridade, porque Deus é amor. Ele mesmo se chama de amor. Deus é amor. A palavra de Deus nos ensina isso. Deus é amor, Ele se identifica com amor. O amor com o qual Deus nos ama, Ele mesmo se identifica com Ele. Então, Ele é amor. E permanecerá também, porque o amor é a união com Deus. O amor não é simplesmente uma obra que nós realizamos aqui. O amor é uma pessoa com a qual nós nos uniremos na eternidade. Então Deus é amor e nós nos uniremos a Ele. Então isso vai ser para a eternidade. Apenas o amor, a caridade não terminará, não acabará. No céu restará apenas o amor, restará apenas Deus e a nossa união com Ele. E nós vivemos em um tempo em que se fala muito de amor. De repente, nunca na história se falou tanto de amor. Nunca na história se falou tanto sobre o amor. Mas nunca também na história se amou tão errado. Nós amamos de maneira errada, nós vivemos de maneira errada o amor. Nós vivemos o amor de maneira errada. Nós precisamos então entender o que é de fato o amor. Como eu disse, o amor é uma pessoa, é o próprio Deus, que derrama em nossos corações a capacidade de amar como Ele nos amou. O amor caridade, o amor divino, esse amor como virtude, como dom teologal, é a capacidade de amar como Deus nos amou. Ele mesmo no Evangelho disse: assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. E Deus não nos ama simplesmente com sentimentos positivos. Às vezes a gente identifica o amor com o gosto ou não gosto. Então eu gosto dessa pessoa, eu amo. Não gosto, não amo. Quantas vezes no confessionário eu tenho que explicar para as pessoas que vêm arrependidas por não gostar de alguém. Não consigo gostar daquela fulana que me traiu.
era minha amiga e me traiu, não consigo gostar dela mais. Mas o que que tem? Você não precisa gostar. Você não é obrigado a gostar. Você não é convidado a gostar de ninguém, mas você deve amar essa fulana. E a pessoa então aprende que existe diferença entre gostar e amar. Gostar é um sentimento, amar é uma atitude de vida. Então, não gosto de você, mas eu te amo. É possível ser assim. Parece contraditório, mas não é. Porque gostar e amar não coincidem necessariamente. Pode ser que você goste e ame de uma pessoa. Pode ser que você goste e ame uma pessoa ao mesmo tempo. Mas muitas vezes você gosta e não ama. E muitas vezes você ama e não gosta. Como é possível gostar e não amar? Quando você simplesmente gosta, porque aquela pessoa te traz algum benefício, por exemplo. Que é um amor de concupiscência. É você gostar de alguém porque aquela pessoa te traz, ou você amar alguém porque aquela pessoa te traz um benefício. É um amor como gostar. Eu gosto porque me faz bem, me traz um benefício, me traz vantagens. Então eu gosto. E se não traz, eu não gosto. Se não traz nenhum benefício, se me dá desvantagem, eu não gosto. Então é possível você gostar e não amar. É possível você gostar de alguém e quando for necessário amar, você fugir. É possível você dizer assim, olha, eu gosto, mas não tanto. Eu gosto, mas nem tanto. Olha, você precisa dar a vida por ela. Não, eu gosto, mas não é tanto assim não. Olha, preciso que você renuncie a alguma coisa por ela. Não, gosto, mas não é tanto não. Primeiro eu. Então isso é gostar, não é amar. Então é possível você gostar e não amar, mas também é possível você amar e não gostar. Por exemplo, do inimigo. Quem é que gosta dos inimigos? Ninguém. Só se for doido, né? Só se for uma pessoa fora da casinha, né? Para gostar do inimigo. Ninguém gosta do inimigo. Ninguém faz amizade com o inimigo. A gente ama o inimigo. E como a gente ama alguém que a gente não gosta? Querendo a pessoa bem, rezando por ela, ajudando ela se ela precisar, fazendo bem a ela, mesmo que ela não te faça o bem. Você faz o bem, você ama, você tem atitudes de amor. Jesus amou os amigos e os inimigos. É claro que Ele quer que todos sejam seus amigos. Ele não quer que ninguém seja seu inimigo, mas muitos são seus inimigos. Foram e são, inclusive nós, antes de sermos reconciliados com Deus por Cristo, com Cristo, em Cristo, fomos inimigos de Deus e nos tornamos todas as vezes que caímos em pecado grave. Mas Deus não quer que nós sejamos seus inimigos, Ele nos quer como amigos. Mas se alguns resolvem ser os seus inimigos, Ele ama do mesmo jeito, Ele ama da mesma maneira, Ele dá a vida por esses também, Ele direciona a sua palavra a estes também, Ele sustenta a vida destes também. Então isso é amor. Quando Jesus pede para nós amarmos como Ele amou, é este amor de caridade, este amor divino, que não se resume em fazer caridade, mas é viver a caridade, é viver o amor. É viver, amar com amor divino. Amar a Deus como Ele nos amou. Amar a Deus nos irmãos. Amar a Deus na esposa. Amar a Deus no esposo. Amar a Deus nos irmãos. Amar a Deus nos amigos. Amar a Deus nos inimigos. Isso é caridade. Então, se você quer viver a caridade, basta tomar uma atitude. E é claro, antes de tudo e acima de tudo, tem que ter a graça de Deus, porque é um dom teologal. Nós não conseguimos amar com amor divino se não for por Deus, se não for por Cristo, com Cristo e em Cristo, como eu disse.
porque não é um amor meramente humano, né, que eu sou capaz de realizar com as minhas forças. Não sou, preciso recorrer a Deus. É essa caridade que São Paulo exalta neste hino da caridade. É o amor de Deus por nós e o amor divino em nós que ele exalta, a caridade. Então, primeira coisa, neste domingo nós vamos pedir a Jesus a graça de amar como ele amou. É impossível? Não. Se fosse impossível, ele não teria nos deixado esta missão. Não é impossível, porque ele manda e também dá a graça para fazer. E quando nós olhamos na história da igreja, nós vemos inúmeros exemplos de pessoas que amaram com amor cristão, o amor divino, com a caridade. Madre Teresa, São Francisco, Santa Dulce, São José, Nossa Senhora, Santa Mônica, Santo Agostinho, Beato Carlo Acutis, todos os santos viveram a vida imbuídos deste amor. Amados por Deus, amaram a Deus com o mesmo amor. Nos irmãos, inclusive, nos irmãos. Nos inimigos, inclusive. Então vamos pedir a Jesus, me ajude a amar. Você tem uma pessoa que você não gosta, pense aí uma pessoa que você não gosta. Pense, não é muito difícil, né? Não é muito difícil pensar em uma ou duas ou até mais. Pessoas que você não gosta mesmo. Você tem vontade de cortar a volta na rua, né? Você tem vontade de passar para outra calçada só para não vê-la. Pense nela agora. Deus te chama a amar essa pessoa. Ah, mas ela me traiu. É o meu ex-marido que me traiu. Ou o meu atual que me traiu e agora eu não gosto dele mais. Convivo por causa de várias circunstâncias, mas não gosto. Não interessa. Deus te convida a amar essa pessoa da maneira que Ele te amou. E ao mesmo tempo que Ele te convida a amar, Ele te dá força para você fazer isso, para você viver. Preciso pedir, é preciso se humilhar diante de Deus. Humildade, dizer, Senhor, eu não consigo amar, mas me ajuda. Eu estou disposto a amar os meus inimigos. Eu estou disposto a amar também os meus amigos, as pessoas que eu gosto, da maneira correta, da maneira elevada, com amor elevado, esse amor que dá a vida, esse amor que se entrega, esse amor que quer o céu para o outro, este amor que faz renúncias pelo outro. Pode ser que nós estejamos amando apenas como os cachorrinhos, né? Que amam apenas os seus donos, porque os seus donos dão comida, teto, carinho. Embora seja um amor irracional, é um tipo de amor, mas que não vale a pena passar a vida amando como os animais, porque nós somos chamados aos dons mais elevados. Nós precisamos aspirar os dons mais elevados. Quer passar a vida amando como os animais, só porque os outros te retribuem? Ou quer passar a vida amando simplesmente porque o outro precisa da sua ajuda, um amor filantrópico, podemos dizer assim, um amor de benevolência, podemos dizer assim? Quer amar o outro simplesmente? Você tem que aspirar os dons mais elevados. Amar o outro só porque é meu amigo? Amar o outro porque Deus habita no outro. Como eu fui amado por Deus, eu quero amar a Deus no outro, no meu irmão. Peça isso, suplique isso. E a sua vida vai mudar. E a nossa comunidade vai mudar. E o mundo vai mudar. Quando nós aprendermos a amar a Cristo nos irmãos. Quando nós olharmos para aquele que a gente não gosta e enxergar Cristo nele, falar, eu vou amar, porque Cristo está neste irmão. Tudo vai mudar. Não haverá mais inimizade, não haverá mais ódio, não haverá mais guerra, não haverá mais violência. Estamos longe, né, de chegar nessa meta, de atingir essa meta. Mas se nós não
tomarmos consciência, né, da meta a qual nós somos chamados. Nós somos chamados a essa meta, amar de forma elevada, de maneira elevada. Primeira coisa é tomar consciência. Deus quer que você ame assim. Então agora vamos caminhar para isso, pedindo, suplicando a graça de Deus. Primeira coisa. Segunda coisa que eu gostaria de comentar com vocês, e aqui eu concluo a nossa reflexão. O evangelho de hoje é a continuação daquele episódio que nós meditamos domingo passado. Jesus entra na sinagoga, abre o livro do profeta Isaías, lê a profecia e diz: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Ou seja, ele é aquele sobre o qual o Espírito Santo foi derramado, para anunciar a boa nova aos pobres, a libertação aos cativos, devolver a vista aos cegos, etc. O evangelho do domingo passado. E depois então que Jesus diz isso, as pessoas ficam admiradas com as palavras cheias de encanto que saem da boca de Jesus. Mas ao mesmo tempo que elas se admiram, elas ficam escandalizadas. Porque este homem encantador, que está fazendo coisas maravilhosas, grandiosas, que está falando desta maneira, é o filho de José. O filho de José, que de especial ele tem? Mostra o que você tem de especial. Você é apenas o filho de José. Então eles achavam que sabiam tudo sobre Jesus. Eles achavam que sabiam tudo. É o filho de José, é o filho de Maria, é o carpinteiro. Eles achavam que sabiam tudo, mas não sabiam. Porque de fato é o filho de Maria, o filho de José. Mas é o filho de Deus que se fez filho de Maria e filho de José. É o filho de Deus que se fez filho do homem. É o filho de Deus, o verbo encarnado, Deus conosco, Emanuel. Eles achavam que sabiam de tudo, mas não sabiam de nada. E por causa da sua soberba, da sua falta de humildade, eles perderam a graça. Outros evangelistas apresentam esse momento de Jesus com os seus conterrâneos, sempre um momento bem conturbado, onde Jesus quer fazer muitas coisas, mas ele não consegue porque falta fé. Porque falta fé dos seus conterrâneos. Eles não acreditam. Eles ficam presos nessa realidade. É o filho de José. Eles ficam presos naquilo que eles acham que eles sabem. E por isso Deus não pode ir além. Deus não pode fazer milagres. Deus não pode realizar prodígios, sinais, curas, etc. Por causa da dureza de coração. Por causa da soberba. Deus resiste aos soberbos. E eles foram soberbos. E é por isso que Jesus, com dois exemplos, mostra a falta de humildade e a soberba daquelas pessoas. Havia muitas viúvas na época do profeta Elias, mas apenas aquela que vivia em Sarepta, o profeta foi enviado. Ou seja, uma viúva estrangeira. Não as viúvas de Israel, mas uma viúva que foi humilde o suficiente para ajudar o profeta, para receber também a ajuda dele. Havia muitos leprosos em Israel, na época em que Naamã o sírio veio recorrer à ajuda, ao auxílio de Israel, do profeta em Israel, porque era leproso. Havia muitos leprosos, mas apenas Naamã o sírio foi curado. O sírio, ninguém de Israel, mas o sírio, alguém que veio de longe para recorrer a Israel, para pedir ajuda ao Deus de Israel, que Jesus está dizendo, aquelas pessoas que são capazes de se rebaixar, aquelas pessoas que são capazes de assumir que não sabem de tudo, aquelas pessoas que são capazes de assumir, Deus é Deus, Ele é bom, muito mais do que eu, muito mais caridoso do que eu, muito mais misericordioso do que eu, muito mais sábio do que eu, e eu vou me submeter,
São essas pessoas humildes que recebem a graça, que recebem a cura, porque elas têm fé verdadeira. E é por isso que eles ficam furiosos, porque eles entendem o que Jesus está falando. Ficam furiosos. E da admiração quase que surge um homicídio, né? Levam Jesus até um lugar alto na cidade para lançá-lo no precipício. E Jesus, passando pelo meio deles, continua o seu caminho. Imagina essa cena. Estavam admirados, encantados com Jesus. E quando Jesus revela, né, que ele não é bem assim como eles estão imaginando, que ele é muito mais, e que eles são soberbos de acharem que podem dizer que sabem tudo sobre Deus, que sabem tudo sobre a vida de Deus. E eles ficam então furiosos. Passa de uma admiração a um quase homicídio. Nós, meus irmãos, muitas vezes na comunidade, na nossa família, ou na sociedade, somos também assim, rebaixados pela nossa procedência. Ah, mas eu conheço você, eu sei o que você fez na sua infância, na sua adolescência, e quando era jovem então, agora fica dando uma de santinha, fica dando um de santinho lá na igreja. Quem não escutou isso? Só quem não vem à igreja, porque quem vem à igreja com frequência escuta isso, inevitavelmente escuta: você, eu te conheço, você não me engana. Que fizeram com Jesus, e eles estavam totalmente enganados. Você não me engana, né? A frase de uma pessoa soberba. Como assim? Você é Deus, por acaso, que sabe tudo e perscruta os corações? Claro que não. Você pode se enganar, e você está enganada, não a meu respeito, mas ao respeito de Deus, que pode tudo, e que pode mudar as pessoas, e que irá mudar as pessoas se elas perseverarem. Então, meus irmãos, não fiquemos intimidados quando alguém, ou tristes, abatidos, quando alguém que deveria nos apoiar, nos coloca para baixo, dizendo: eu te conheço. Não vem com essa história de igreja não, de fé. Eu conheço o seu passado, eu conheço os seus limites, eu conheço os seus erros. Você também deve conhecer, muito mais do que essa pessoa. E Deus, que conhece mais do que você e mais do que qualquer um, te elegeu, te escolheu e te ama com este amor verdadeiro. Então não se intimide, Ele passou por isso para nos ensinar também como devemos passar. Continuar o nosso caminho, passando pelo meio deles, entre eles, Jesus continuou o seu caminho. Então, se você é muitas vezes mal falado, mal visto pelos seus familiares, pela sociedade, pela comunidade, pelas pessoas da cidade, continue o seu caminho, porque apesar dos seus pecados, que essas pessoas conhecem, que você também sabe, que Deus muito mais conhece, Deus te elegeu, Deus te escolheu, Deus te ama com este amor de caridade. E não é por causa dessas pessoas que você vai abandonar o caminho da salvação. Continue o seu caminho, continuemos o nosso caminho, humildemente, recorrendo a Deus, humildemente, pedindo a graça, humildemente, confiando em Deus. Creio em Deus Pai,